Fala pessoal, nesse tutorial aqui curto do Blender 2.8 a gente vai estar falando do Edit Mode. A gente vai falar uma série de coisas do Edit Mode, mas a gente vai começar agora com o básico e vão ter outros vídeos aqui no canal com o número seguindo, conforme a gente for avançando ainda mais no Edit Mode. Então o que acontece? No Blender a gente pode sempre criar objetos, certo? Então se eu vier aqui no Object Mode e selecionar Add, e eu colocar uma Mesh Sphere, UV-Sphere por exemplo, eu criei uma esfera aqui dentro do meu cubo na posição do cursor. Se eu movimentar G, Z, eu passo a ter uma esfera aqui na parte de cima do meu cubo. Isso são objetos. Perceba que aqui no meu outline apareceram objetos diferentes. Mas o que seria o Edit Mode? No Edit Mode eu consigo editar os vértices, as linhas aqui, né, as laterais e as faces do meu objeto. Então eu vou selecionar esse cubo aqui, por exemplo, e vou apertar o Tab. Perceba que mudou para Edit Mode aqui e o meu objeto também ficou laranja. Se eu apertar o Tab novamente, ele volta para o Object Mode. Uma outra maneira de eu fazer isso era vir aqui nessa setinha e clicar também Edit Mode. E por fim, se eu voltar para o Object Mode aqui, uma outra maneira seria clicar nesse Modeling aqui. Então depende da maneira como você quer utilizar. Eu normalmente prefiro selecionar o objeto e apertar o Tab. Então agora a gente tem aqui o nosso objeto. Perceba que assim que eu clico no Tab, né, seleciono ele, aparece aqui embaixo algumas informações desse objeto. Eu tenho o nome dele, que é um cubo. Ele tem 8 vértices, que seriam os pontos. Eu tenho também 12 arestas, que seriam as linhas que ligam esses pontos. E eu tenho 6 faces. Então esse aqui é o meu cubo. Se eu tiver objetos mais complexos também, eu vou ter números diferentes aqui embaixo. Bom, no Edit Mode, o que eu posso fazer? Aqui na esquerda eu tenho 3 tipos de seleção. Ponto, aresta ou face. Eu posso alterar entre eles também com 1, 2 e 3, se eu quiser, usando o atalho. Quando eu estou no 1, eu só consigo selecionar ponto. Então se eu clicar aqui nesse ponto, por exemplo, você vê que a linha ela fica um pouco alaranjada, onde eu selecionei. Se eu clicar nesse ponto aqui, por exemplo, ele seleciona esse vértice aqui. Perceba que eu não consigo selecionar as faces, nada é selecionado, nem a aresta, tá vendo? Eu só consigo selecionar os vértices. Se eu quiser selecionar mais de um, bastaria eu apertar com Shift e eu poderia selecionar os 4, por exemplo. Como eu selecionei os 4, ele automaticamente selecionou essa face. Se eu clicar nesse outro ícone, eu posso selecionar as linhas e, sucessivamente, se eu apertar aqui, eu consigo selecionar as faces. Eu também posso apertar aqui em cima e segurar o Shift. E aí, novamente, eu posso selecionar todos eles ao mesmo tempo. Então, se eu clicar aqui, você vê que ele selecionou a face, as arestas e os vértices. Bom, além de poder selecionar eles, se eu clicar aqui novamente só no ponto, eu posso movimentar ele. Então, se eu clicar nele e usar os mesmos atalhos que a gente usava no Object Mode, eu também consigo alterar a posição dele. Então, se eu apertar o G, eu consigo movimentar esse ponto aqui no mundo virtual. Então perceba que se eu clicar aqui, por exemplo, o meu cubo não é mais um cubo, agora ele é um objeto com um formato diferente. Novamente eu posso clicar aqui nessa aresta, por exemplo, e rotacionar ela. Então perceba que eu posso fazer uma série de coisas no meu objeto e aí ele vai perdendo o formato original que ele tinha e passa a ter esse formato esquisito aqui. Se eu apertar Ctrl Z, eu vou voltar ao que eu tinha no meu cubo. Uma outra coisa muito interessante também, quando eu clico na minha aresta e movimento ela, aparece essa janelinha aqui também com algumas propriedades. É justamente o último movimento que eu fiz. Então se eu quiser eu posso alterar aqui também. Perceba que quando eu desclicar ela some também e aí eu não poderia mais alterar o meu último movimento. Então são os mesmos atalhos, eu posso usar o G para movimentar, o R para rotacionar e o S para escalar. Uma coisa muito importante, se eu clicar em face e apertar o A, eu seleciono todo o meu objeto. Perceba? Tudo que eu podia selecionar eu selecionei com A. Claro, todas as faces. Se eu apertar o S e escalar o meu objeto, eu aumentei o tamanho do meu cubo. Mas perceba o seguinte, aqui no Transform do meu cubo, ele não alterou a escala, continua em 1. Tá vendo? De fato, eu alterei o formato dele, a geometria dele, e não o tamanho dele aqui no meu outliner. Então isso é importante porque você mantém 0, 1 e 0 aqui. A mesma função que a gente dá no Apply para manter isso aqui 0, 1 e 0, a gente poderia fazer no Edit Mode diretamente e a gente não alteraria essas propriedades aqui. Então para esse primeiro vídeo aqui básico, era isso. Valeu!